Boa noite a todos. Mais um programa do Fiscal do Povo. Esperar o pessoal ir entrando aos poucos, né? Hoje é nosso último programa. Tô um pouquinho rouco, pessoal. A voz tá saindo, a voz tá boa aí? Minha voz tá rouca. Tô um pouco gripado, tomando remédio, comecei a tomar antibiótico. Mas não poderia deixar de passar para vocês aqui, né, o programa nosso, que é um programa que a gente criou, idealizou, né, para poder passar as informações da corrupção da nossa cidade, tudo que está acontecendo, né, de uma forma direta com você, que é seguidor da nossa página, de uma forma direta para vocês que acompanham, né, o caos na saúde da nossa cidade, conforme hoje foi estampado nas redes sociais, o prefeito se vitimizando. Mas o programa hoje vai ser um programa de despedida. A gente vai estar encerrando o nosso programa e com muita tristeza a gente vai encerrar. No decorrer do programa eu vou estar falando o motivo do nosso afastamento. Acredito que a maioria vai entender, tá? Porque a gente precisa... Chega uma hora que a gente precisa colocar um ponto final, né? E quando não depende só da gente, a gente precisa reavaliar e pensar o que a gente quer, né? Quem me conhece sabe da minha luta, da minha trajetória, política, né? Na vida pública, de poder estar ajudando as pessoas, de poder estar contribuindo para minha cidade. E para mim realmente é um dia triste. Mas enfim, pessoal, eu vou contar um pouquinho aqui, só inicialmente, um pouquinho do nosso trabalho, da nossa trajetória, para quem está chegando agora poder entender, né? A gente começou desde o ano passado fazer esse trabalho do Fiscal do Povo, que realmente tem feito a diferença na nossa cidade. A gente tem contribuído, sim, denunciando o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Polícia Federal. Hoje eu sou uma pessoa hoje que eu estou, vamos se dizer assim, né, envolvido em todos os órgãos competentes, tanto municipal, estadual e federal, né? Porque a gente faz a denúncia e nosso nome fica lá. E eu sempre coloquei o meu CPF e a minha cara, sem usar fake, né, colocando para vocês poderem acompanhar tudo que acontece e poder denunciar de verdade. A gente não faz denúncia anônima não, mas poder mostrar para vocês tudo que acontece. E quando a gente montou esse trabalho, criou essa logomarca, foi para poder identificar o nosso trabalho e poder criar essa identidade, né, do Fiscal do Povo até você, né, que acompanha a nossa página, que é nosso seguidor. Só que eu tenho acompanhado e tenho percebido no decorrer, a gente vai estudando, vai se preparando, a gente vai buscando caminhos de aperfeiçoar, né? E eu percebo que a população, principalmente de Campos, a população de Campos não está nem aí. Final de semana, o Carro da Lapa lá, os pastores de Campos, desculpa eu falar, mas hoje eu posso falar, minha esposa não está aqui, que ela não gosta. Eu sou uma pessoa temente a Deus, sou uma pessoa que acredito, né, que eu faço minhas orações, frequento igreja, mas eu não levo a política para dentro da igreja. E quando eu vejo lá um monte de pastor lá, o prefeito chorando, né, e no momento que ele estava chorando, a equipe dele de produção, não foi uma coisa você filmar uma autoridade no momento dele ali de intimidade, né, ele triste ali e tal, e a pessoa colocar. Não, eu salvei o vídeo da página do prefeito e salvei o vídeo da equipe filmando. Então foi um vídeo de marketing. Porque um vídeo que demonstra a sua fé, a sua intimidade naquele momento ali, nenhum político deveria aceitar ser filmado no momento daquele. Então, ali, como o Vladimir ele é formado em marketing, ali a turma já recebe orientação, né? Ó, naquele momento, qualquer situação, vocês filmam aí e eu coloco. Se ele não tivesse gostado, ele não teria colocado na página dele. E ele colocou na página, portanto, o vídeo foi salvo da página do prefeito Vladimir Garotinho. Ele com a mão chorando, né? Emocionado, não estou aqui duvidando da fé dele, né? De repente, ele está chorando, né, de tudo que ele deixou de fazer nesses últimos 4 anos pela saúde de Campos, pelas nossas crianças.
Então ele poderia estar chorando ali, porque realmente chega uma hora que eu também choro, todo mundo chora, né? Mas você nunca vai me ver um vídeo eu chorando e colocando para vocês aqui, para me vitimizar, para a população, para os meus seguidores. Quando eu choro sozinho. Eu não preciso chorar e mostrar para a população, não. Mas quando eu vi aquele vídeo ali, foi um momento de reflexão, porque estava lotado o Cais da Lapa. E o prefeito andava de braçada, né? Como se diz, andava de braçada, mostrando a sua popularidade. E a sua equipe acompanhando. Todo mundo beijando o prefeito, abraçando o prefeito, né? Mostrando ali que ele realmente é o 01, é o cara que realmente é o melhor de Campos. Dali, ele foi para uma reunião lá no santuário, lá ligado à Vine, né? Dos católicos. E começou no pagode. Eu coloquei esse vídeo também. Aí pegou o microfone e começou no pagode. Churrasco, pagode, couro comendo solto. Como o Vine gosta de tomar um negocinho também, então aí a turma da BBD já é um outro segmento. Conforme eu tenho falado. Cada dia ele está no lugar. Então, aonde chamar ele, eu sei que o político ele tem que ser neutro, mas o Vladimir é profissionalíssimo. Aonde chama ele, ele vai. Então, ele chora de um lado com os evangélicos, depois ele vai cantar roda de samba lá na Igreja Católica, lá na reunião que ele fez lá, né, na qual já viralizou nas redes sociais. E aí eu fico fazendo uma reflexão, né? Na segunda-feira, conforme vocês viram, eu entrei com mais 2 ações no Ministério Público, né? Encaminhei a Polícia Federal, encaminhei o Tribunal de Contas, porque a gente tem que mandar através também da internet, né? Então, porque o Ministério Público está aqui. Então, quando você faz os ofícios, né, para o TCU, manda para o Tribunal de Contas, você tem que mandar por e-mail. Senão vai ter que ficar indo lá no Rio de Janeiro, né, protocolando pessoalmente. Hoje você pode mandar pela internet. E aí eu fiz essa reflexão, né? Fui na Câmara de Vereadores, só para poder vocês entenderem. Eu vou voltar nesse assunto, mas só para vocês entenderem. Fui na Câmara de Vereador com minha filha de 18 anos de idade. Não vou nem botar o vídeo para não dar moral a essa figura da qual eu já fiz boletim de ocorrência, estou processando. E aí, com minha filha e minha esposa, né, aquele vídeo viralizou, vocês devem ter visto o vídeo. Um servidor da Câmara de Vereador ligado a Diego Dias, fazendo sinal de obsceno, né, me atacou, me deu 2 tapas no peito, eu sentado na minha, não tem problema nenhum com ele, ele fala até hoje, não mostrou a prova nenhuma, tá? Tô aguardando as provas que ele fala que ele tem, me atacando de todos os lados, que você queira imaginar. Mas até hoje, até o dia de hoje, nunca apareceu uma prova contra o fiscal do povo de corrupção, envolvido em esquema de qualquer coisa. E olha que eu tenho mais de 30 anos na política, tá, gente? Eu tenho mais de 30 anos na política. Já fui chefe de gabinete de prefeito, de vice-prefeito, já fui secretário, já fui subsecretário, já fui chefe da ouvidoria da prefeitura, já passei por tudo que você queira imaginar. E eu não tenho nada, eu não recebo, eu não tenho nenhuma ação na justiça contra mim por improbidade administrativa, por corrupção, envolvida em esquema. Inclusive, minha ficha, eu fui candidato a vereador, né? Passei vergonha nas urnas aí, a pessoa fica me zoando, mas eu sempre falo, é melhor passar vergonha na urna do que ser ladrão de dinheiro público. Então, para você que segue minha página, que tem dúvida do fiscal do povo, entre aí no TSE e bote no meu nome lá, tem a certidão negativa criminal. Porque quem deve à justiça vai aparecer lá a certidão criminal. Se o fiscal do povo deve a alguém no âmbito criminal, porque quando você é processado, você é condenado, você fica registrado ali, não pode ser nomeado, não pode fazer concurso público, né? Então você fica registrado ali não pode ser candidato a vereador, e eu fui candidato, né? Então, eu não tenho ação na justiça, tem sim, questão de Tiago Ferrugem, processor, fulano, sempre tem isso, né? Uma pessoa ou outra que discorda, às vezes, do que eu falo, às vezes move uma ação, né? Para poder questionar, como o Gilberto, Felipe Mocaibe, né? Tantos outros que administram lá o Ferreira Machado estão me processando, né? Estou agora, semana retrasada, me processando. É normal, faz parte do jogo. Então vai correr o sigilo, mas nunca por corrupção.
E aí, pessoal, voltando à história do Cara da Lapa, na reflexão que eu fiz, e diante do que eu passei na Câmara de Vereadores no dia de ontem, né? No dia de ontem, né? Foi ontem de ontem? Foi segunda-feira, da qual eu queria participar. Eu cheguei logo e já cheguei já tomando pancada. Foi a audiência pública do transporte público, porque a gente fala muito do transporte público de Campos. E realmente eu queria participar, eu queria até falar, que eu ia levantar até para poder falar, pelo menos 2 minutinhos, né, sobre a questão do transporte. Aí esse cidadão sai lá de dentro, né, da tribuna, lá da parte onde só os vereadores têm acesso e os servidores, porque ele é um servidor público, e vem até mim e me agride, né? Enfim, eu filmei aquela parte ali, a parte da Câmara, a Polícia Civil já esteve lá, já pediu, devo ter acesso aí, acredito que amanhã, as imagens da Câmara, das câmeras, né, da Câmara de Vereadores, para mostrar para vocês que eu que sou a vítima, tá? Eu não vi um vereador, apesar de ser crítico dos vereadores, talvez seja por isso, mas nem os vereadores de oposição fizeram um repúdio contra um servidor público que fez gestos obscenos, palavra de baixo calão, falou que ia matar o fiscal do povo na frente da esposa, da filha e na frente das funcionárias, mulheres. E a segurança da Nimporte, que ali apaziguou, né, a situação, e depois liberou, porque o próprio policial falou, diante da ameaça de morte, eles não poderiam ter liberado ele, porque era um flagrante. E será processado também a Nimporte, porque eu vou entrar com ação contra a Nimporte. Tô colocando aqui ao vivo para vocês entenderem. E aí, pegou e liberou ele. E aí, o cidadão lá, o corajoso, o machão, saiu pelas portas do fundo, como os políticos da nossa cidade costumam sair, aqueles que devem. Mas eu saí pela porta da frente. Fui para a viatura, fui para a delegacia, registrei boletim de ocorrência, identifiquei, peguei os dados e agora é na justiça. Porque jamais, desculpa minha voz que eu tô rouco, que eu tô gripado. Para quem tá chegando agora não sabe. Jamais o fiscal do povo vai se render para político nenhum. Nem a nível municipal, nem a nível estadual e nem a nível federal. Porque daqui a pouco vão falar que eu tô recebendo do governo federal, que Lula tá me bancando. Antes era Rodrigo, que o pessoal me batia, que eu tava recebendo de Rodrigo para poder bater em Vladimir. Eu não posso ter minha opinião, não. Aí daqui a pouco vão falar que eu tô recebendo de Lula, que quebrou o país. Então, é um trabalho solitário. Eu ando na rua sozinho, portanto eu estava com minha esposa e minha filha. Eu não ando de carro blindado, igual eles ficam falando aí. Eu não ando com segurança. Eu ando com minha consciência tranquila. Quem tem que se preocupar, sabe quem, Vladimir? É você. Quem tem que se preocupar são os secretários municipais, que quase todos eles vão se responsabilizar na justiça da terra e depois da de Deus. Eu quero que responda aqui primeiro, tá, gente? Da de Deus, eu sei que todo mundo lá vai ficar agarrado lá, mas aqui da terra, que responda aqui na da terra por tudo que tem feito pelo nosso povo. Então a gente fica desanimado. A gente se sente sozinho. Sabe por quê? Entra na minha página depois, quando terminar o programa, olha as minhas postagens. Quando eu coloco um vídeo de uma situação um pouco mais complexa, ela viraliza, ela atinge, né, ela atinge ali um patamar alto, né, de compartilhamento, de visualizações. Quando você coloca o que eu coloquei esses dias, uma matéria que ninguém tinha colocado, eu coloquei depois do Campo Expresso, colocou, depois eu acompanhei. A matéria dele ficou muito boa do Campo Expresso. Depois vocês podem seguir a página do Campo Expresso, que é uma página muito boa e independente. É uma página que eu recomendo a vocês, tá?
Uma página que realmente mostra muita verdade e escreve tudo que está ali. Inclusive está sendo processado também. E eu estou no mesmo processo deles. Porque o pessoal da saúde está processando o fiscal do povo e processando o Campos Expresso também. Então, por falar a verdade. Então, diante de tudo isso que a gente está vivendo e vendo a população, vendo o prefeito andar na rua, a cidade parada no caos, que existe uma verba, já foi gasto mais de R$1 bilhão. A média por ano é mais de R$1 bilhão por ano para gastar na saúde. No meu vídeo, eu sempre coloco o videozinho ali, assim, até mal feito, mas eu coloco até no intuito de mostrar a verdade. Gente, eu acabei de entrar aqui agora, para depois dizer que eu estou editando o vídeo, porque o vídeo editado é o que Vladimir faz na página dele. Bota um vídeo bonitinho. Eu não, eu abro o computador, boto nos stories e filmo. Olha como entrar aqui, entra no site do Portal da Transparência e vou mostrando para as pessoas ali entenderem como é que faz. E dá transparência, sem edição. Aí as pessoas vão na página da onde eu mostrei que a prefeitura recebeu 147 milhões da saúde até esse momento do governo federal. Fundo Municipal de Saúde. Sabe quantas curtidas tiveram? Pode entrar na minha página aí. 56 curtidas. Eu ia até colocar aqui, mas eu não vou. O tempo é curto. Mas depois você entra na minha página. Sabe quantos comentários? 40 comentários. Eu respondendo, então é menos ainda. Quanto? E aí você entra na página, aí você entra no compartilhamento dessa matéria do fundo. Olha só, gente. Eu estou mostrando, eu fui o primeiro a mostrar em Campos. O dinheiro do governo federal jogado em Campos, 167 milhões. Pode entrar na minha página, você vai ver. E aí eu coloquei essa matéria, 50 curtidas, 40 comentários, eu acho que uns 7 ou 10 compartilhamentos. Deve ser gente ligada aí que compartilharam. Isso mostra, sabe o quê? Que a população não está nem aí. A população de Campos não está nem aí. Infelizmente, a grande maioria da população de Campos quer, sabe o quê? A maioria, infelizmente, quer receber um benefício do governo. Os grupos estão pegando fogo. Todos os grupos de Campos estão pegando fogo. A galera que perdeu um dinheirinho, está todo mundo metendo o sarrafo no prefeito. Então, isso mostra o quê? Que a grande maioria é refém do sistema. É do chequinho, é do RPA, é dos nomeados. Tem gente que não foi nomeado ainda, está metendo o sarrafo, está revoltado com o prefeito, porque é muita nomeação, então ele segurou um pouquinho e vai nomear só mês que vem. Ele anunciou, por exemplo, o pessoal da Secretaria de Governo, ele está revoltado, o pessoal da Secretaria de Governo, eles estão revoltados porque só vão ser nomeados no outro mês ainda. Porque ele está segurando o dinheiro, gente. Acabou o dinheiro. Para você que é motorista de ambulância, que mandou para mim mensagem, para você que recebe como enfermeira, como técnico de enfermagem, como todos os servidores de Campos, que é RPA, pode escrever na página aí, ver se esse mês o salário não veio menor. Eles diminuíram o pagamento do RPA da nossa cidade. Em vez de melhorar, e não tem benefício nenhum no RPA. Em vez de melhorar, eles cortaram. Por exemplo, o motorista de ambulância recebia 2.000, caiu para 1.600. A pessoa que ganhava 3.000 por mês, que é um cargo técnico, caiu para R$1.900. Então eles foram cortando o RPA, diminuiu. Além de mandar embora, eles diminuíram o pagamento dos servidores que trabalham na prefeitura como RPA, porque não tem mais dinheiro. E o prefeito hoje andou o dia inteiro contando história que não tem mais dinheiro, que o culpado é o governo do estado. Só que todo ano, é por isso que eu falo para vocês, existem verbas que é especificada para cada órgão, para obra, educação, saúde, tudo isso. E o prefeito, na campanha, ele estourou todo o orçamento. Ele tirava a onda que tinha pagamentos para 3 meses sobrando. Que não ia mandar a RPA embora. E mandou.
Então ele foi cortando tudo. E você vê hoje, né, foram mandados quase 9 mil RPAs embora, e você vê os que estão trabalhando estão recebendo ainda uma perda de 20% a 30% do pagamento, da qual centenas de pessoas mandam mensagem para minha página pedindo para eu falar que o RPA, o básico, recebe 1.400, 1.300 e poucos reais, e o salário mínimo já está em 1.500 e pouco, e até hoje o prefeito não deu reajuste. E não vai dar, gente, porque não tem dinheiro. O prefeito usou hoje as redes sociais, né? Parece que ele falou na InterTV, não foi InterTV que ele falou? InterTV, rodou tudo, botou os RPA para falar, botou os DS para falar, para poder passar uma imagem que o governador segurou lá, Rodrigo Bacelar segurou o dinheiro para criar um caos. Só que aí eu já dei a ideia. Foi a ideia do fiscal do povo. Já que o prefeito de Campos falou através da mídia que vai entrar em colapso a saúde de Campos, que está no caos total pela culpa do governo do estado, por que o governador então não faz uma intervenção em Campos? Deveria fazer uma intervenção, tirar a saúde, tirar a parte da saúde. Eu já até coloquei a lei. O governador pode fazer isso. Tirar a lei, tirar a área da saúde, que aí tira os bandidos que estão roubando a prefeitura da área da saúde, e aí entra o governador do estado para poder, junto com a Secretaria de Estado, para poder colocar dinheiro, para poder não deixar o nosso povo sofrendo. Porque o nosso povo, no momento, quer ficar curtindo a bebidinha, a cervejinha, a cachaçada, o show, porque isso já vem desde lá do começo. É o tal do famoso pão em circo. Aonde tem churrasco e tem cerveja, todo mundo quer ir. Já é da cultura nossa. Você pode até ir. Eu não sou contra que vocês têm que ir mesmo. Eu vou de vez em quando. Mas a liberdade de pensamento, da realidade da nossa cidade, é isso que eu quero passar para você hoje. Por isso que eu vou encerrar o meu programa. Por isso que eu vou acabar com o programa hoje. É desanimador a população de Campos aceitar um prefeito acabar com uma cidade e andar na rua como se tivesse uma maravilha. Mas eu sei porque às vezes muitos não têm coragem. Porque eles botaram na cabeça dos RPAs que eles vão voltar. Que eles vão colocar empresa para assinar a carteira. Fica todo mundo acreditando. Isso é mentira. Eles estão falando que vai chegar o transporte público, botou um ônibus para enganar a população. E vocês acreditam. Eu cansei, eu fui candidato a vereador, tive 121 votos, não tem vergonha de dizer. Vocês querem votar na galera do dinheiro, da grana. Porque você pode pegar o dinheiro dessa molecada, e eu falei isso em campanha. Pode pegar o dinheiro dessa molecada e votar em quem vocês quiserem, nem precisa votar em mim não, na época não. Podia ter votado em outros. Preferiram votar para levar um dinheiro. Parece que a cabeça não pensa. Porque se a pessoa me dá um dinheiro e na hora de votar é você e a urna, é o seu subconsciente, você, a urna e sua consciência. Aí você olha para a urna, aí você vai votar em Maninho da Saúde. O que Maninho fez em Campos dos Goytacazes? Qual é a história de Maninho da Saúde na política? A trajetória política dele para ter 4 mil votos. Não tem, cara. Não tem cabimento. Tem muitos vereadores que trabalham. Faz por onde? Vai na rua, visita, corre atrás, ajuda. Mas a maioria não faz isso. Então, isso tudo é desanimador. A gente trabalhar sozinho. Eu tô aqui agora sozinho. Vou sair sozinho. Juliana hoje não está aqui no programa,
porque eu não quero colocar a vida dela em risco, tá? Pedi a ela, deve estar assistindo, não tô nem lendo comentário que não dá para enxergar direito. Pedir para ela não participar, porque depois desse escândalo que foi na Câmara lá na frente, né, da minha filha, aonde o presidente Fred Rangel não falou nada. Nenhum vereador, nem da oposição. Pelo menos se falou, não vi. Mas no meu conhecimento não fez um comentário em defesa de um servidor público que fez aquilo que vocês viram nas redes sociais. Então, a cidade está perdida. Eu confesso a vocês que não duvida muito que o senhor foi embora de Campos, não. Aí vão começar a falar, ele vai parar porque que Vladimir comprou ele. Ele vai parar porque ele vai trabalhar com Lula. Ele vai parar. Conversa fiada. Eu tô falando aqui como eu sempre falei, mostrando para vocês toda a realidade da qual vocês têm acompanhado a nossa página. O desânimo que é. O sistema, ele tem por ano, né, o sistema de Campos, quase 14 bilhões. Quem sou eu, Charles Guerreiro, fiscal do povo, para desafiar um sistema de 14 bilhões, cara? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas eu sozinho, com Deus, eu tenho encaminhado para as autoridades. E já ganhei na justiça de Vladimir Garotinho várias vezes, denunciando. Por isso que eu estimulei cada um de vocês a ser um fiscal do povo também, para poder ajudar o nosso trabalho e a nossa fiscalização. Porque quanto mais gente estiver denunciando, é melhor. Sabe por quê? Essa galera da política, eles se unam. Eles estão sempre se unindo ali entre eles. Eles se unem. E aí eles brigam, mas depois fazem as pazes. Ah, mas Charles Guerreiro, isso é política. Então, essa política eu cansei dela. Eu cansei dessa política de articulação, de acordo. Vamos fazer acordo aqui do partido que vai caminhar com fulano de tal. Esse partido tem direito a uma secretaria tal. Eu cansei dessa política. Mas Charles Guerreiro, você quer mudar a história? Não, eu cansei. Eu tenho o direito de pensar diferente. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho político diferente do que a gente está acostumado a ver. E aí eu decidi botar um ponto final. Já que a população de Campos não tem o interesse de ajudar, né, a gente compartilhando, trabalhando, falando, lutando pelos seus direitos, né, incentivei. Ontem eu vi vários vereadores discussão na Câmara. Foi hoje ou foi ontem? Ontem, discussão na Câmara, vários vereadores. Um brigueiro danado lá, só fico na tribuna. E o fiscal do povo na rua, no núcleo da Secretaria de Saúde, ouvindo a população, colocando minha cara na reta. Aí, uma hora vocês vão me ver, sabe onde? Enterrado lá no Caju. E eu não tenho medo disso. Eu já falei, não tenho medo disso. Mas pela minha família, pode ter certeza que, infelizmente, pela minha família, a gente vai ser obrigado a largar. E também pela população que não quer ajudar, não quer contribuir. Então, que vocês continuem roubando mais ainda a prefeitura. Você que está na saúde aí, né? Toda essa galera paulirano, toda a turma todinha que eu já tenho denunciado, continua roubando mais ainda. Para a população um dia acordar. Porque quando o seu filho, né, um parente seu, como tem acontecido aí já várias pessoas que já morreram, perderam a perna, negligência, falta de medicamento, falta de insumo, não tem luva, né? Eu recebo aqui de enfermeiras diariamente um monte de mensagens que falta tudo, que às vezes não consegue fazer um exame de sangue. Aí quer culpar o governador. Antigamente não tinha nada disso. Pela primeira vez eu só vejo um governo ficar só culpando o governador.
por causa de questão política. E no final, quem sofre somos nós. Então, se um dia um filho meu parar no Ferreira Machado diante do que está o caos hoje, eu vou sair de lá preso. Pela primeira vez, vou cometer um crime. Porque eu não vou aceitar as condições diante... Porque o fiscal do povo está dentro de mim. Eu posso parar de fazer o trabalho, mas ele está enraizado dentro de mim. Isso aí ninguém tira. Então, eu falei com minha esposa, vamos mudar de Campos, vamos sair da cidade. Campos não dá mais, não tem jeito. A população de Campos está de joelho para o prefeito de Campos. A grande maioria, não é todo mundo, porque eu não posso generalizar, porque tem pessoas de bem na cidade, a gente sabe. Eu até entendo o RPA, às vezes, aquela pessoa que está ligada ali, que prometeram um emprego, aquela coisa toda. Eu até entendo que quer ficar, mas o que você não pode aceitar, o que eu falei anteriormente, é aceitar, botar na sua mente que só a prefeitura é a única fonte de renda para a cidade. Comércio quebrado, uma cidade que não tem indústria. Vladimir fica botando nas redes sociais aí que tem não sei quantos empregos, tudo conversa fiada para enganar vocês, tudo mentira. Vai no Calçadão amanhã, vai lá no Calçadão amanhã, conversa com o comerciante. É assim que a gente começa a entender a cidade. Quando eu vou no supermercado, eu pergunto, como é que tá o movimento aí? Tá achando que a pessoa vai falar, pai, caiu muito, hoje semana foi devagar. Chega no comércio do centro, pergunta o comerciante. Pergunta como que os comerciantes estão fazendo no centro para não assinar carteira do trabalhador. Eles estão pagando. Paga 2 dias, aí libera a pessoa volta na outra semana, para burlar o sistema. Então eles estão usando esses mecanismos para não assinar carteira, porque eles vão falir. Porque na cidade de Campos só tem dinheiro a prefeitura. Vladimir quebrou a prefeitura na época da campanha, porque ele abriu obra para tudo quanto é lugar. Ele começou a abrir obra em tudo quanto é lugar. Você que está nos acompanhando agora, você sabe que eu estou falando a verdade. Abriu obra no seu bairro aí, deixou abandonado, e agora não tem mais, não está fazendo a obra. Inclusive, está um caos. Em alguns lugares, quando chove, vira um caos. E não tem volta. E ele está metendo o pé, porque Vladimir, eu vou deixar registrado aqui todo esse vídeo que eu vou colocar na minha página. Vou fazer os cortes, eu vou colocar todos eles, divididos na minha página, que eu vou encerrar ela, vou botar ali e vou deixar para todo mundo acompanhar, e depois eu vou desativar a página. Aí vocês vão falar assim, Vladimir, ele vai contar uma história, que está falando aqui um cara de 48 anos de idade que conhece política. Vladimir vai falar que é candidato a governador, mas de caô, para justificar a saída dele. Um exemplo, vamos falar aqui o discurso de Vladimir Garotinho. Ó, pessoal, diante do momento histórico da nossa cidade, eu, como o mais votado da história de Campos dos Goytacazes, pensando no crescimento do estado do Rio de Janeiro, que está sofrendo, aí vai falar da oposição, eu vou ter que antecipar a minha saída, porque eu preciso andar os 92 municípios. Se eu sair só no período lá de abril, lá em cima da hora, eu não vou poder andar. Então, eu vou me antecipar para poder andar. Isso pensando em você. Você que votou em mim, que me deu essa votação máxima na cidade de Campos. Então, pensando em você, campista, eu vou ter que renunciar com antecedência. Se bobear, vai fazer até em dezembro, agora, final do ano. Vou sair, mas ele vai sair porque não tem mais dinheiro. Ele não aguenta mais. A um dia de Vladimir na prefeitura, é porrada. Em tudo quanto é lugar. As escolas de Campos dos Goytacazes, as escolas,
das pessoas que estão nas escolas lá, tem as mães que mandam mensagem para mim, elas sabem que elas têm mandado, inclusive mensagem de print de grupo, estão liberando as crianças mais cedo. Por que será? Para poder não comer. Tem uma empresa aí, não vou falar o nome aqui, que é ligada a um conhecido meu, por isso que eu não vou falar, para evitar de mais problema para minha vida, que me pediu para falar, guerreiro, tá segurando porque não recebe, aí às vezes dá a comida ali, dá uma caída ali, às vezes de uma situação ou outra, tal, porque tá com problema de pagamento. Então, eles estão liberando as crianças mais cedo e as mães estão revoltadas. A grande maioria votou em Vladimir Garotinho. E não recebe, e as crianças não estão, na grande maioria, não estão se alimentando nas escolas de campus. Porque estão saindo mais cedo, principalmente na sexta-feira. Na sexta-feira é certinho. Aí eu pergunto a você, que tem o seu filhinho na escola, votou em Vladimir Garotinho. Mas eu tô arrependido. Beleza. Nunca é tarde demais pra gente mudar. Eu vou falar que eu já falei 1 milhão de vezes. Minha esposa costuma dizer até que eu sou repetitivo. Mas o repetitivo é de propósito. Pra poder você entender. Poder acompanhar e pegar. Porque tem gente que consegue pegar na primeira. Tem gente que pega na segunda, na terceira e na quarta. O ser humano é assim. Então a gente precisa sempre estar se passando e sempre estar repetindo. Às vezes eu coloco uns vídeos um pouco antigos, né, de trabalho que a gente fez. Tem gente que fala assim, para nem ver esse vídeo, porque às vezes as pessoas não veem mesmo não. Tá todo mundo trabalhando. Então, a nossa cidade está no fundo do poço. E eu, com muita tristeza, eu falo, não tem jeito. Não tem jeito. E eu falei lá atrás, se eu tivesse ganhado a eleição de vereador, o primeiro dia meu seria na porta do Ferreira Machado. Aí houve até uma a gente brincava ali, né? Uma discussão entre eu e Dudu Azevedo, que eu ia ganhar de Dudu Azevedo e tal, e acabou ele ganhando a eleição. Pergunta quantas vezes Dudu Azevedo foi lá no Hospital Ferreira Machado. E eu perdi para Dudu Azevedo de lavada. Mas eu continuo indo no Ferreira Machado, sem ser vereador. Só que eu não posso entrar no Ferreira Machado, eu tenho que ficar na porta. Eu peço a pessoa para sair. Tem como você sair aqui para você dar entrevista? Aí a pessoa sai do Ferreira Machado e vai dar entrevista. Mas se eu fosse vereador, eu podia entrar. Sabe por que os vereadores de Campos não fazem isso? Sabe por quê? Porque eles não querem ter esse desgaste. Só que eles têm estrutura, né, gabinete, para poder ter todo o operacional para ajudar eles. Eles não usam a máquina do mandato deles para ajudar a população. Eles preferem usar a máquina para se beneficiar, fazer um acordo, ganhar ali 50 RPAs, uns tem 500, outros tem 300, tem 400, cada um tem um RPA, né? E mais as outras coisas que a gente sabe que acontece, né? Mas já virou normal. Falar que o político recebe uma mesada já é normal, pô. Você sabe que eu tô falando a verdade, já é normal. Rapaz, esses condomínios de luxo aí, Royal Boulevard, então nem se fala. Esses condomínios estão tudo só milionário. Eu lembro que há 3 anos atrás o condomínio, um terreno Royal Boulevard custava 150 mil reais. Hoje, um terreno comum lá custa mais de 500 mil. Bota no Google aí. O terreno. Sabe por quê? Porque os grandes da prefeitura compraram o terreno e estão botando o nome do sogro e da sogra. O que eu denunciei na justiça não é nem 10% do que eu tenho. Eu não fiz o restante ainda, até com receio de morrer. Porque eu tô sozinho. Eu tô sozinho nessa luta. E não tenho o apoio do povo. Então, a gente vai passar por um problema seríssimo no decorrer
de mais alguns meses. Acredito até que anos. Porque nossa cidade não sai do fundo do buraco tão cedo. Eu falo isso com muita tristeza e falo com experiência que eu tenho de política. Não sai. Não sai. Nada na cidade anda. Tá, pode escrever aí. Charles Guerreiro, tem um setor que tá dando certo. Eu boto aqui, eu vou falar e vou ler na hora. Aonde tá dando certo na prefeitura de Campos? Qual secretaria que tá dando certo? Que tá progredindo? Que tá dando tudo certo, que tá rendendo, que é um sucesso, é um paraíso? Qual secretaria? Não tem. Hoje os servidores, a maioria insatisfeito com os seus secretários e com o prefeito de Campos. Mas vocês votaram em Vladimir Garotinho. A grande maioria. Quando eu falo aqui, é a maioria, porque ele foi o mais votado de Campos. Eu vou falar como? Eu tenho que falar a maioria. Eu tô falando pro eleitor de Vladimir. Da qual também, eu não vou entrar no médio de julgar vocês, não. Cada um vota em quem quiser. Pô, Machado, mas é um direito meu votar em quem quiser. Pode votar, pô. Parabéns. A cidade está uma maravilha. Entra na página do prefeito, que ele tem apagado. Não o meu ele não apaga não. Mas ele apaga das pessoas. Entra na página do prefeito, escreve lá alguma coisa. Se não vai apagar. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Vão apagar porque eles não têm coragem. Eles são covardes. Eles não querem que a população... Porque, infelizmente, a internet é uma bolha. Eu tenho a minha bolha. Só que a minha bolha, ela não consegue chegar nos 4 cantos da cidade. Por isso que eu peço a você sempre compartilhar. Compartilhe, mande para uma pessoa lá do Farol de São Tomé o vídeo. Pede para seguir. Compartilhe. Manda lá pro pessoal de Mussurepe. Lá pro pessoal lá de Lago do Garcia. Um lugar pequenininho lá da Baixada. Manda para um lugar para poder chegar a informação o máximo possível. Para quê? Para poder a gente passar informação para as pessoas. Eu vim de Uber agora, que furou o pneu do carro. Quando eu falei meu nome pro Uber, ele falou, pai, eu sigo você. Então, infelizmente, as pessoas não estão nem aí para nada. Então, pessoal, a gente vai sim finalizar o nosso programa. Já comuniquei o Germano. Germano, na mesma hora, falou que nada, não vai sair não, vai continuar, que você é um parceiro, é um cara que faz um trabalho bacana. Eu sei, Germano, mas não dá. Não dá pra andar e bater e ter um grupo de amigos, mas bater com o sistema de 14 bilhões por ano e não ter o apoio da maioria. Mas não é apoio votando em mim, não, que eu não sou candidato a nada, não. O apoio das pessoas poderem ver a verdade. Tudo que os vereadores falaram ontem, quem denunciou fui eu. Tudo que aconteceu na cidade fui eu. As operações que tiver da Polícia Civil um tempo atrás, da qual foi na casa de empresário, foi por causa do fiscal do povo. Não foi por causa de vereador de Campos, não. Por isso que nenhum deles foram lá e colocaram lá uma nota de repúdio contra o servidor público que fez gesto obsceno e ameaçou um cidadão de morte numa audiência pública na Câmara de Vereadores. É uma vergonha para um advogado, Fred Rangel, calado, cunhado do prefeito, não falar nada, não dar nenhuma advertência. Mas não tem problema não, Fred. Tem problema não. Como o Garotinho diz, nem sempre será assim. É uma palavra que ele sempre usou nas reuniões dele. Nem sempre será assim. O prazo de Vladimir se encerra em abril. Depois de abril é tu vice, muda tudo. Os que estão sendo humilhados lá com o Frederico vão mandar na prefeitura. E os que estão com o Vladimir, ó,
E outra coisa, já começou a pular uma galera. Então, pessoal, conforme eu tenho falado com vocês aqui no decorrer do tempo, a gente fica triste de finalizar um trabalho bacana como esse. A gente lamenta, né, profundamente a gente finalizar um programa nessas condições, mas dizer para você que acompanha nossa página que a gente encerra o nosso trabalho de cabeça erguida, sem levar um dinheiro de prefeitura, de governo do estado e nem de governo federal. A gente encerra olhando nos olhos de cada um de vocês. Eu sei que tem muita gente que fala de mim muitas mentiras, mas não fala a verdade porque sabe que vai processar. Eu já estou processando 15, já ganhei 8 por calúnia e difamação quando falam de mim. Porque o nosso intuito é o seguinte: eu falo que Vladimir é um corrupto. Se ele me processar, eu levo a prova. Até hoje não processou, mas estou esperando. Se tem um cara que eu quero que me processe, é ele. Eu vou levar todas as provas e todas as testemunhas. Então, a gente vai falando isso, mas a população passa meio-dia e meia, em frente ao corpo de bombeiro, principalmente aonde tem um ônibus do Eldorado, onde moram meus amigos aqui, meio-dia e meia que eu passo para levar meu filho na escola. Só aonde tem ali o ponto de ônibus do Eldorado, não vou falar do restante não, mais de 100 pessoas no sol quente. E você olha na fisionomia como se nada tivesse acontecendo. E os políticos safados da nossa cidade sabem disso. E eles sabem que o povo não vai falar nada. Eu já entrevistei aquele pessoal. Quando eu chego para falar, eles acabam falando mesmo, né? Mas como tem um vereador para fiscalizar o transporte público de Campos, aí eles ficam calados, já aceitam. Eles já aceitaram o caos que tá. Então, pessoal, essa é a realidade da nossa cidade. A gente vai finalizar o nosso programa, tá? Com muita tristeza. Eu não vou pagar minha página essa semana, porque eu vou colocar toda essa matéria, né? Vou picotar ela toda, né? Vou fazer os cortes, vou colocar toda ela na minha página e vou deixar lá por uma semana e depois eu vou dar baixa na página do Fiscal do Povo. E vou conversar com minha esposa mais uma vez, que ela está me aguardando. Ela também não queria que eu acabasse com o programa, não. Mas vou conversar com ela pra gente tentar ir embora de Campos o mais rápido possível. Porque o povo de Campos vai passar uma perrengue. E se você tiver a oportunidade de ter uma proposta de emprego, né, de estudo e poder ir para outra cidade, lembre do Fiscal do Povo. Porque é um conselho que eu te dou. Nessa cidade não tem nada. Só tem política. É uma cidade quebrada. É uma cidade que continua no fundo do poço. E a gente não pode fazer nada. Porque é o Fiscal do Povo contra todo mundo. Eu falo todo mundo porque é a prefeitura inteira contra mim, né? Porque tá agarrado no governo. É o povo que aceita as condições que tá. E aí a gente não tem mais o que fazer. Então a gente vai finalizar com muita tristeza, né? Com muita tristeza no coração. E que Rodrigo Bacelar possa vir em Campos e lutar pela nossa cidade. Eu sei que ele está numa guerra no Rio de Janeiro. Eu já dei a minha sugestão e coloquei na minha página. Faça uma intervenção na área da saúde de Campos.
peça o governador do estado para salvar a nossa cidade. Porque você está tomando pancada de todo mundo aqui na cidade. Peça ao governador a intervenção, assuma a área da saúde e coloque e salve o nosso povo. Porque se deixar do jeito que está, mais 30 dias, a gente vai passar um sufoco aí, vai ter que entrar até intervenção federal, se for preciso. Então, essa é a minha visão que eu passo para vocês. Para você e para mim, que me encontro em Campos ainda, porque eu vim do Ferreira Machado, fiz a cirurgia lá, posso voltar um dia para lá também e precisar do apoio. Que se eu voltar para lá hoje, pode ter certeza que eu saio de lá morto. Porque os caras que mandam lá hoje estão me processando. Se o fiscal do povo entrar hoje no Ferreira Machado, sai de lá morto. Mas sai de morto com a consciência tranquila. Ah, mas tá morto. Que consciência tranquila? Porra, meu irmão. Morra de boa. Quem vai sofrer é minha família. Mas pelo menos a minha família não vai passar vergonha do que vocês aí vão fazer seus filhos passar vergonha. E depois vai se vitimizar. Eu sou vítima do sistema. Eu sou vítima. É perseguição política. A gente sabe que é. Tudo ladrão. Tudo ladrão. Então falta um minutinho pra gente finalizar. Tá bom, pessoal? Agradecer o carinho. Agradecer minha esposa, Juliana, por tudo que ela tem feito por mim, me ajudado. Tá? Inclusive ela trabalha com o Michael Cruz, vereador. Inclusive chegou até a atrapalhar ela em alguma situação. Eu não quero prejudicar ela também não. Por isso que eu vou largar. Eu vou sair da vida pública. Eu vou sair da política. Tá? É uma coisa que a vida inteira tem 30 anos de política. Mas eu acho que já deu. O povo tem o governo que merece. E aí vocês façam uma reflexão. Ano que vem tem eleição. Vladimir é candidato a deputado federal. Vai lançar governador para poder sair fora antes, mas na verdade ele vem federal. Aí você vota em Vladimir de novo. Vota nele. Esse cara carismático, barbudinho, barba bonita, que anda com relógio, esposa andando com bolsa de 12 mil reais, ostentando óculos, né? Daqueles valores que você já viu na internet aí. Tá bom, pessoal? Agradeço o carinho de cada um de vocês. Desculpa por algum motivo, alguma falha que eu possa ter cometido, porque eu não sou perfeito, tá? Mas nosso intuito sempre foi mostrar para vocês a realidade da nossa cidade. E passa a olhar o portal da transparência. Olha as pessoas que se encontram lá, tem o nome de todo mundo lá. Olha quanto o seu vizinho está recebendo da prefeitura. Olha quanto que às vezes você não sabe que seu vizinho tem um CNPJ e está recebendo 300, 400 mil reais por mês e você não sabe, e às vezes está andando de carro zero, você acha que ele é trabalhador, que está ganhando, mas está ganhando no esquema. Então, passa a acompanhar isso, porque isso eu mostrava. A única página de campo que mostrava isso. Por isso que eu sou tão odiado por algumas pessoas. Eu acredito que não é pela maioria, mas por algumas pessoas. Tá bom? Obrigado. Agradeço a Rede Aurora, a todos que sempre deram suporte a gente aqui, pelo carinho e atenção, né, que eles sempre deram pra gente, o espaço aberto para a gente poder mostrar o nosso trabalho. E que Deus abençoe cada um de vocês. E que isso sirva de reflexão. Porque os meus problemas vão continuar. Porque a justiça está lá, eu tenho que responder lá. Não é eu responder porque eu estou sendo processado, não. É porque eu denunciei. O processo lá continua. Eu não tenho como pedir para parar, não. Então, que Deus possa estar abençoando todos nós, né? E possa estar fazendo justiça. E quando tiver mais uma operação da Polícia Civil, lembra do fiscal do povo. Tá bom? Que muito dessas partes aí de operação que vai acontecer na cidade aí, né? Pode ter certeza que tem um dedinho do fiscal do povo lá. Tá bom, pessoal? Um abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês.